Nessa matéria, nós iremos falar sobre a saúde pública no Brasil. É uma matéria um pouco mais decorativa, obviamente se tornando um pouco mais cansativa, de extrema importância, tá bem? Porque nós falaremos muito de leis, de normas, de onde surgiu o SUS. Para algumas pessoas vai se tornar fato de curiosidade, porque realmente gostam, outras vão falar que realmente ela não é muito chamativa. Porém, quando vamos prestar concurso público, é uma matéria de extrema importância, porque essas leis que são aqui decorridas, que vamos falar agora, elas caem, tá bom? É claro que tem um livro de quase 300 páginas falando sobre todas as normas e regras detalhadamente. Então, eu tentei passar o mais básico, tá bem? E quando e se houver interesse, eu tenho livros e também tenho lugares bons para fazer uma boa pesquisa. Mas aqui nós sairemos pelo menos com o básico da onde veio o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Tá bem? Então, como toda matéria, a gente fala um pouquinho sobre saúde pública, sobre o que é saúde, né? Então, estamos cansados de falar que a Organização Mundial de Saúde define como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de enfermidades. Tá bem? Então, isso é só para lembrarmos um pouquinho o que é saúde, mas para frente a gente vai voltar a falar desse processo de saúde. E aí nós temos a doença, que segundo Evans e também Studart, eh, a doença ela depende muito de alguns fatores da nossa vida, né? A saúde e doença, os dois, na verdade, envolvem fatores socioeconômicos, moradia, estudo, né, condições e de tudo que você tem, de ponto de vista também, que às vezes aquilo que você acha importante para você, para o outro não é importante. eh, então, por exemplo, eu acredito que comer doce todos os dias é melhor para minha saúde. E mesmo eu sendo diabética, porque meu organismo está pedindo por isso. Você, como profissional, você, você vai orientar o cidadão e tentar conscientizá-lo, convencê-lo não, jogar a consciência para ele, né? Então, se ele não cuida, com certeza virão outras doenças, visto aquilo que ele está tomando como medida no momento. Então, ele opta por comer muito açúcar, mesmo sabendo que é diabético. Então, com certeza, o risco de adoecimento dele é maior, porque tem a questão do ponto de vista dele. A nossa função é orientá-lo em relação a isso, tá? Depois vem então que a saúde, ela pode ser dividida em três planos, são eles: subindividual, individual e coletivo, né? Então, como que é essa questão de saúde? Quando eu falo saúde, é saúde e doença, nosso processo, tá bem? De adoecimento. Então, sobre o plano subindividual, ele aqui fala assim, ó, seria o correspondente ao nível biológico e orgânico fisiológico ou fisiopatológico. Nesse processo, saúde e adoecimento seria definido pelo equilíbrio dinâmico entre a normalidade e a normalidade, tá? O que que nós queremos dizer aqui na questão do subindividual, né? Então, eu vou falar mais uma vez na questão, dando sequência no nosso exemplo do diabético. Então, o normal, por exemplo, para que não tenhamos a diabetes instalada, nós temos que manter uma glicemia de 80 até 120, algumas literaturas dizem até 110, tá bem? Então eu tenho que manter nesse nível. Eu sei que se eu comer doce, ela pode subir para 200, para 300. Esse paciente, ele pode começar a ter alguns sintomas. Então, ele pode começar a sentir emagrecimento, né, acentuado, polidipsia, que é sede exagerada,
disfunção do humor, disfunção do sono, então ele não dorme bem, ele fica mal-humorado com facilidade, dentre outros sinais e sintomas. Então, ele identifica essa condição, tá, de saúde e então, na verdade, ele vai ter a enfermidade, porque ele detectou a saúde. E agora, para conseguir detectar a saúde, não, ele detectou a doença, né? Agora, a manifestação dele, né, a condição de saúde dele vai ser diagnosticada através do profissional. Então, você vai lá e orienta esse paciente. Então, isso é um adoecimento subindividual. Então, é um plano que, depende muito das condições físicas e biológicas desse paciente. A balança ela pode pender para o lado da disfunção e aí esse paciente começa a apresentar sintomas. Depois eu tenho aí o meu plano individual. Plano individual, mais uma vez, falando do processo saúde-doença, tá? Então, entende que as disfunções e anormalidades ocorrem em indivíduos que são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo. Portanto, as alterações do processo saúde-adoecimento resultam não apenas de aspectos biológicos, mas também das condições gerais, né? Então, o que que isso aqui quer dizer das condições gerais? A saúde individual de cada um impacta no nosso dia a dia mediante ao atendimento que ela vai ter e ao tratamento que ela vai ter quando ela traz a saúde dela subindividual. Então, esse paciente ele tem um adoecimento, está num processo de saúde e doença, e se ele é uma pessoa que ele, vamos seguir nessa linha do diabético, então nem falo na questão de dinheiro, tá? Mas também entra a questão da condição socioeconômica. Então ele tem condições de contratar uma nutricionista, de fazer uma dieta adequada, de reservar um espaço do dia para fazer atividade física. Com certeza, a saúde individual dele e o processo de envelhecimento, de adoecimento, vai ser muito mais demorado do que o outro. Por quê? Porque ele está cuidando, ele identificou os sintomas, ele procurou um profissional, ele deu ouvidos ao profissional e na saúde individual dele, ele acaba tendo um adoecimento diferente, né? Ele vai ter a diabetes, por exemplo, instalada, mas os sinais e sintomas desse paciente vai ser diferente quando chegar no final. Então, a probabilidade da pessoa que não cuida, né, no subindividual, que é o início, chegar numa saúde individual e depois passando para o nosso próximo, que é o coletivo, né? Mas com uma doença mais, assim, com uma doença mais agravada, numa parte mais de agravo, é maior, tá bom? Então, no plano coletivo, ainda expande mais ainda o entendimento sobre o processo saúde e adoecimento, tá? Então, aqui ele fala que é um fenômeno, na verdade, do coletivo de várias coisas. Então, acho que eu nem preciso falar muito. A gente consegue perceber sobre família, domicílio, microárea, bairro, município, região, país. Então, por exemplo, nessa definição, vamos colocar um quadro agora num coletivo, onde nós estamos muito precisando do adoecimento na saúde coletiva agora. O que está afetando muito a nossa saúde hoje? Então, vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Então, a nossa saúde coletiva, quer dizer, a nossa saúde individual está sendo prejudicada por conta da saúde coletiva. Estou falando isso do quê? Da nossa Covid, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a grande maioria está conseguindo manter um isolamento, está conseguindo ter produtos de higiene, está conseguindo fazer as coisas. Mas algumas pessoas não estão conseguindo fazer isso. Aí a curva está aumentando. A curva não está aumentando na minha casa, na casa do Joaquim, do José. A curva está aumentando a nível coletivo. Então, dependendo daquilo que eu faço,
o coletivo vai sofrer as consequências. É, falando ainda da Covid, então vamos supor se o prefeito ele decide fazer o lockdown. Ele vai fazer lockdown com algumas exceções de alguns bairros. Então, tem alguns bairros aqui em São Paulo que eles estão atingindo quase 70% de isolamento. Mas por quê? Por conta o quê? Das condições que esses moradores estão tendo. Então, a pessoa mora no Morumbi, ela dentro de um baita de um apartamento, ela tem tudo ali com ela. Eu moro aqui em Itaquera, male um mercado vem entregar e olhe lá, dependendo do valor da compra. Então, automaticamente, quem está na Zona Leste sai muito mais, é muito mais atingido do que quem está na Zona Sul, na Zona Norte, sei lá, numa zona de alto padrão. Isso é o quê, né? Esse fenômeno, ele ocorre no coletivo. Então, mesmo eu fazendo o meu isolamento, eu vou sofrer as consequências porque a saúde coletiva do meu bairro não está boa. E isso vai alterar o meu individual, que é o meu emocional, e dentre outras coisas que podem acontecer. Eu espero ter ficado claro. Se não ficou, vocês podem ir anotando as dúvidas que depois vocês tiram comigo, tá bem? Essa escala que eu passo a seguir é a nossa escala de um cara chamado Maslow. Então, a gente fala sobre a escala de Maslow. Vocês vão ouvir muito falar isso ao longo da vida de vocês, porque a escala é ele que definiu as nossas necessidades básicas, tá? Então, nós temos aqui, nós temos em primeiro plano, nós temos aqui as condições de fisiologia, né? Que nós precisamos de respiração, de comida, de água, de sexo, de sono, né? De homeostase e de excreção. Então, nós precisamos fazer todas essas trocas fisiológicas mesmo, né? Então, a gente precisa comer, beber, excreção, aqui essa excreção entre a urina, fezes, suor, tudo isso a gente precisa fazer para conseguir manter aí o básico da nossa pirâmide. Veja que quando a gente fala o básico é a parte maior, então a nossa parte fisiológica, ela tem que ser a parte maior aí do nosso processo de saúde, tá? Depois eu tenho a segurança. Aqui eu acredito que a maioria, né, de nós aqui, nós temos essa questão da base da nossa pirâmide. Isso aqui é fisiológico, a gente precisa respirar, a gente está comendo bem ou mal, talvez não do jeito que gostaria, mas está fazendo, né? Depois vem a segurança. Então, aí vem a questão da segurança, tá? Aí vem segurança do corpo, do emprego. Gente, do emprego de verdade, né? Então, sabemos que do emprego hoje em dia nós não temos assim muita segurança relacionado a ele, né? Mas nós temos então segurança do corpo, emprego, recursos de moralidade, família, saúde e da propriedade. Então aqui já é uma base um pouco menor da nossa pirâmide. Depois vem a terceira parte da nossa pirâmide, que é o amor e relacionamento. Esse amor não se resume só em amor de marido e mulher, tá? É amor de amigos, é amor de família, é amor de colegas, amor por um pet, o que você acredita ser realmente aquilo que você está dentro do seu relacionamento. Tá? E depois nós temos a estima, que é estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. E a realização pessoal, que é moral, criatividade, espontaneidade, solução de problema, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos, tá? Então, essa aqui é uma escala, né, que ele fala que nós temos que ter, isso é o básico para que nós consigamos aí ter a questão da saúde e doença, saúde e adoecimento, tá bom? Porém, se nós conseguirmos manter essa pirâmide, né, chegarmos até ao nosso topo, com todo o enfrentamento, nós temos uma condição de saúde favorável, né? Então, se vocês, por exemplo, em algum desses fatores apresenta alguma
alguma dificuldade, alguma coisa que não está sendo realizada, então você pode considerar que a sua seu processo de saúde, você pode se considerar, vamos colocar assim, uma pessoa doente. A pessoa pode estar doente porque ela não tem amor, porque ela tem baixa autoestima, porque ela não está realizada profissionalmente falando, porque ela não tem segurança no serviço, porque ela está com dificuldade de respirar. Então, todos esses fatores, eles nos colocam como pessoas doentes, tá? Tratáveis, mas pessoas doentes, tá bom? E aí nós vamos entrando aqui no objetivo, então, do SUS. Então, o objetivo ele tem como prevenção evitar as doenças, prolongar a vida, desenvolver a saúde física e a eficiência através de esforços organizados da comunidade e o paciente, né, que é o nosso o objetivo, ele vai através do paciente, é atingir quem? Toda a sua comunidade, toda, sem nenhuma exclusão, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho melhor isso. Então, antes de se criar o SUS, nós tínhamos um negocinho chamado INAMPS. Eu acredito que vocês, porque eu também não passei pelo INAMPS, mas os pais ou os avós, né, devem ter passado com a questão do SUS, do INAMPS. Antes de existir o SUS, a saúde pública era responsabilidade do INAMPS. Por que que se criaram o INAMPS? Porque, na verdade, era mais uma questão política do que uma questão pensando no paciente como ser humanizado, né? Então, ele estava ligado ao Ministério da Previdência Social e ele forneceu atendimento apenas para pessoas que tinham a chamada carteira assinada. E porque essas pessoas elas contribuíam para a Previdência Social. Então, se elas contribuíam para a previdência, eles acabavam fazendo uma forma deles serem atendidos enquanto estavam doentes, para que eles não faltassem no serviço, para não faltar mão de obra. Então, não é porque a empresa era legal, o governo era legal, não. É porque eles não queriam que as pessoas faltassem nos serviços, tá bom? Então, essa saúde exclusiva para trabalhadores surgiu de uma pressão de indústrias grandes, de empresas no país, para que seus funcionários não perdessem seus dias de trabalho, tá bom? Então, o INAMPS ele dividia esses gastos com o empregador, com a empresa, com o governo e com a própria população através dos impostos. Ou seja, mesmo que você não era atendido pelo INAMPS porque não estava com a carteira assinada, quando você comprava alguma coisa que tinha um imposto em cima, você estava acabava dando uma parte desse pão, do feijão, do arroz para o INAMPS, para poder custear as pessoas que trabalhavam de carteira assinada. E não era porque as pessoas eles eram humanizados, era completamente de interesses pessoais, tá bom? Porque cada um com seus problemas, era mais ou menos o que eles pensavam, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma carteirinha de como era o INAMPS, tá? Então tinha aqui INAMPS, o número do associado, o nome, a foto, era uma foto mesmo colada, porque na época não tinha nada digitalizado. Esse número de identificação era o número da identificação. Aqui é o número da carteira, se eu não me engano, aqui é o número da identificação. Só para a gente entender que existia uma carteirinha, tá? Em 1993, o INAMPS, ele foi extinto. Graças ao bom Jesus, ele acabou, né? Porque muitas pessoas deixavam de ser atendidas. Então, se você não trabalhava, se você não tinha a carteira assinada, você podia até trabalhar na feira, mas sua carteira não era assinada. Se você não pagasse a previdência, um carnezinho amarelo que tinha antes, ainda tem, na verdade, até hoje, se você não pagasse a previdência, você não tinha direito ao atendimento pelo INAMPS, tá? Então, não tinha igualdade, né? Então, aí em 93 ele foi extinto e passou, foi feita uma lei de 8689, que é 8.689 de 1993, então que foi instituído, né, foi extinguido, na verdade, o INAMPS e esse passou a ser, iniciou-se então o SUS, tá bom?
para vocês verem como, na verdade, é, é recente o SUS, tá? É claro que o SUS entrou, ele não tinha suas leis, ele foi se adaptando. Então, em 1990, criou-se a Lei 8080 e a 8142. Essas leis são extremamente importantes que vocês assim decorem para a vida de vocês, tá? Porque isso sempre cai em concurso público. O que que é a Lei 8080 e o que confere a Lei 8142 de 1990? Que elas foram leis criadas para poder dar continuidade aí e cumprimento das questões do SUS, tá bem? Então, da Lei 8080, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Então, pensa promoção. Então, eu vou promover. Quando eu falo de promoção à saúde, vamos pegar hoje no seu dia a dia, quando a gente fala assim, olha, a gente vai ter uma como é que chama? Vai ter, a gente vai colher Papa Nicolau. A gente vai fazer uma campanha e nós vamos colher Papa Nicolau no posto X naquele dia. Tá? Então, isso é uma forma de promover a saúde. Nós vamos dar panfletos, vamos falar sobre DST, vamos falar sobre hipertensão, vamos falar sobre diabetes, sobre DST. Isso é promoção à saúde, tá? Proteção, né? Então, é proteção, é o momento da proteção, é o momento que eu estou ali tratando a saúde, tá? E a recuperação. Então, não adianta somente, então, vamos colocar esse paciente, ele foi internado, ele passou por um processo cirúrgico, então a gente já fez algumas coisas da Lei 8080, ele foi atendido no todo, e quando ele chega em casa, ele precisa de fisioterapia. Então, não adianta eu não fornecer a fisioterapia. Eu tenho que pensar na recuperação desse paciente, tá bom? Então, eu também tenho que fornecer a fisioterapia. A gente vai falar mais para frente, com mais detalhes, nessa questão de tudo que envolve, quais são as diferenças, né? Quais são os tipos de UBSs que tem, de AMA, para onde que eu devo que ir, que eu tenho que ir quando eu estou doente, segundo o quê, tá bom? Então, com base nessa lei, a saúde é entendida como um direito do ser humano. Então, na Lei 8080, ela tem condições de promover, proteger e recuperar a saúde, e ela é um direito fundamental do ser humano. Então, o Estado ele tem que promover condições indispensáveis, tá? Que não é o que a gente vê hoje, infelizmente, mas ele tem que pensar na saúde do paciente como um todo, sem negar, tá? A assistência. Aí tem um conjunto de ações que são encaminhadas aí da Lei 8080. Eu coloquei algumas, tá bom? Da página 438 do livro, né? Da onde eles colocam as leis. Então, atividades dirigidas a pessoas individual ou coletivamente, voltadas à promoção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e agravo de doenças, serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio e diagnóstico terapêutica, geridos pelos governos, quer seja federal, quer seja pelos estaduais e municipais, tá? Então, quando a gente fala no âmbito ambulatorial, então é o atendimento emergencial, é o atendimento de internação, unidades de apoio como exames de imagem, exames laboratoriais, e depois também a questão da recuperação e reabilitação desse paciente. Ações de distintas complexidades de custo, né, clínica médica, pediatria, ginecologia, cirurgias cardiovasculares, transplantes, intervenções ambientais, né, incluindo condições sanitárias, onde vive, onde trabalha. A gente vai falar sobre agentes de saúde um pouquinho mais para frente também, instituições públicas voltadas para o controle de qualidade, pesquisa, né, de produção de insumos, como tem hoje programas de pessoas que pegam insumos da diabetes, pessoas que usam bolsa de colostomia, pessoas que usam fralda. Então, tudo isso precisa ser fornecido pelo governo, tá? Depois eu tenho a Lei 8142, que não é muito diferente da 8080, dispõe sobre a participação da comunidade, tá?
Então, na verdade, na 8080, eu falo um pouquinho da saúde do paciente, de tratar dele como um todo. Na lei 8142, eu começo a buscar a participação da comunidade. Por que a participação da comunidade? Porque a comunidade é mais atingida, então o governo ele precisava ouvir, né, a comunidade, as pessoas, para saber realmente quais eram as verdadeiras necessidades daquela região. Então, tem região que tem mais necessidade da gente fazer uma ação mediante o descarte das fraldas, porque está poluindo o ambiente. Estou chutando, tá bem? Outra região precisa fazer investir numa campanha sobre DST, porque tudo é número, então eles conseguem saber qual que é a região que está tendo mais DST, qual que está tendo mais meninas adolescentes grávidas, a população que tem mais crianças morando em favelas, que não estão sendo vacinadas, não estão sendo tratadas. Então, tudo isso é através, a gente descobre através do quê? Das nossas agentes comunitárias, tá bom? É, Depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios doutrinários do SUS, tá? Então, nós temos duas coisas também que também é importante. Então, aqui a gente vai falar sobre os princípios doutrinários. Então, dentro das doutrinas do SUS, eu tenho a universalidade, a equidade e a integralidade da atenção. Então vamos lá. A universalidade. A saúde é um direito e cidadania de todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação, religião, nível social. Pode chegar lá o presidente, se ele chegar no posto, eu vou atender o presidente com a mesma eficácia que eu atendo o morador de rua, tá? Então é universal, tá? Todas as pessoas do estado. Eu estou em São Paulo e vem uma pessoa de Minas Gerais para cá. Eu vou atender essa pessoa, porque lá em Minas Gerais ela também tem o cartãozinho do SUS, tá? Ele é, na verdade, a nível Brasil, tá bom? Então eu também vou atender essa pessoa. Se ela não tiver a carteirinha do SUS, eu vou atender ela com o RG. O que eu não posso fazer é deixar de atender. Eu tenho a equidade. Então, na equidade, eu vou diminuir as desigualdades, tá? Então, eu coloquei esse desenho aqui para vocês perceberem que aqui, ó, eu busco uma igualdade, tá? No SUS, eu não busco igualdade, tá? Por que que eu não tá vendo aqui, ó? Então, nesse quadradinho aqui, eu tenho a igualdade dos meus degraus, com três pessoas de nível diferente, porém eu não consigo, né? Então isso aqui é igualdade. Então eu não busco igualdade social, eu busco equidade, tá? Porque ó, aqui eu ponho os três banquinhos da mesma altura, porém o menos, né? Menos não, o mais baixinho, coitado, ele não conseguiu ver o jogo. Né? Esse aqui ainda conseguiu com uma certa dificuldade, esse aqui na tranquilidade. Então, quando eu busco equidade, eu vou ofertar mais para quem mais precisa. Tá vendo? Então, esse aqui poderia ter pego esse banquinho dele, ó, e dado para cá. Então, isso aqui é equidade, é saber equiparar os dois, né? Então, ele consegue assistir o jogo sem um banquinho, esse aqui com um banquinho ele consegue, e eu consigo dividir aquilo que eu tenho para o menor e conseguir fazer com que ele também participe da ação, tá? Então, eu tenho que tratar com equidade. Então, eu vou tratar aquele que mais precisa, né? Eu preciso, o que mais precisa de um banquinho, o que mais precisa de uma rampa, para poder subir, ou de um espaço maior para entrar com a cadeira de rodas, e eu preciso tratar ele com equidade, eu preciso dar condições para essa pessoa chegar no lugar, tá? Porém, a gente sabe que um posto de saúde, isso eu falo por experiência própria, um posto de saúde perto de onde fica o Albert Einstein, por exemplo, ele quase não é frequentado, porque as pessoas de lá, quase todas têm convênio. Então, eu não preciso, o fornecimento de material,
não precisa ser tão grande como o fornecimento das pessoas que moram, por exemplo, vou colocar aqui na Zona Leste. Tá? Então, a Zona Leste, a população que frequenta o posto é muito maior do que a população que frequenta ali na região do Albert Einstein. Eu não falo do Morumbi, porque o Morumbi também existe um espaço ali deles que também tem uma população que não é, que também é mais baixa renda, tá bom? Então, deu para entender o que é equidade? Ok. Aí nós vamos para a integralidade. O desenho ele está meio ruim, mas foi o único que eu consegui mais ou menos mostrar para vocês essa questão da integralidade, né? Então, considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades, tá? Mais uma vez, entra na questão de promoção, de prevenção e reabilitação, tá bom? Então, na verdade, na integralidade, a gente vai pensar no socioeconômico da pessoa, a gente vai pensar na família, né? A gente vai pensar, então, por isso que muitas vezes a gente faz, né, onde ela mora, o que ela tem perto, se ela tem direito, o que ela não tem, tá? Então, por isso, muitas vezes a gente vai fazer alguma ficha, alguma coisa, eles perguntam, tem televisão, não tem televisão, tem carro, quantos televisores, quantas máquinas de lavar, é para que ele consiga atingir, saber integralmente quem é você, né? Onde você mora, o que você tem e o que está ali te favorecendo para conseguir assegurar uma boa atuação. Para poder atender você em cima da Lei 8080, que dispõe de todos os cuidados humanizados, né? E aí eu tenho os princípios organizacionais, que são princípios organizativos do SUS ou organizacionais, que a gente fala um pouquinho sobre a descentralização, sobre a regionalização ou hierarquização e a participação do controle social. Sendo a descentralização, né, é reduzir o poder e responsabilidade entre os três níveis do governo, né? Quando a gente vai falar muito sobre três níveis, que é o governo estadual, federal e municipal. Tá bem? Então a gente vai ver, por exemplo, vamos supor que aqui é Ferraz, tá? Se aqui for Ferraz de Vasconcelos, ele é um lugar que ele é um município de São Paulo. Então, quem vai dar assistência a essa saúde? Você chega lá, às vezes, a saúde é completamente aqui, ó, de São Paulo, tá? Você chega lá em Suzano, é diferente de São Paulo, é diferente de Ferraz, tá? Por quê? Porque ocorreu a descentralização. Isso a nível, inclusive, de valores mesmo, né? O que que acontece? O SUS, a nível de verba, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas nós temos um fundo de caixa. Então, nós temos que colocar que tudo que é arrecadado para a saúde é colocado naquele fundo de caixa. Naquele fundo de caixa é passado para o governo federal. O governo federal ele faz aí as distribuições. Tem um desenho mais para frente, a gente vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então, a descentralização é trabalhar com cada governo, né, cada município na sua esfera. Então é o município de Ferraz, então quem vai atuar ali é o governo municipal. Aí está dentro do estado de São Paulo, então tem o estado de São Paulo e vai incluir mais algumas coisas. A gente vai ver no slide mais para frente. Aí tem a regionalização e a hierarquização, tá? Então, os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, tá? Então, aonde tem mais problema, é aonde mais eu vou encaminhar verba para conseguir atingir a população, tá? Então, tudo isso é proporcional. O controle social, então a sociedade deve participar no dia a dia do sistema, tá? Então, no controle social foram se criados aí os conselhos de saúde. Tá? Então, o que que são esses conselhos? Ah, mas a gente quase não vê os conselhos. Com certeza, se vocês entrarem no posto, vocês vão perguntar quem faz parte do conselho da enfermagem, tá? Dentro do hospital particular tem a CIPA, né? Eles não têm o conselho, mas tem a CIPA, e a CIPA é onde resolve as questões com os problemas. Então, o que que a gente vai fazer esse mês? Vamos fazer uma campanha para poder verificar, porque aqui está tendo muito piolho. Então, vamos fazer uma campanha, vamos orientar, vamos distribuir o pentinho
e o shampoo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, esses conselhos de saúde, eles são 50% dos usuários, né? E representantes de trabalhadores de saúde são 25 e outros 25 são gestores, tá bom? Depois vem aí as conferências de saúde. Então, essas conferências de saúde, então, a oitava conferência também é algo que cai bastante em concurso, tá bom? Que foi ocorrida em 1986. Antigamente, as conferências, ela tinha só o papel de promover o intercâmbio entre o governo federal e estadual. Depois, da oitava conferência, em 1986, a cada 4 anos ocorre uma conferência, tá? Para poder colocar os sindicatos, as universidades, os trabalhadores de saúde, todos os envolventes, assim como dispõe da Lei 8080. Ninguém é obrigado a nada, você se candidata e eleito ou não, e participa dessa ação coletiva para saber o que está acontecendo, para opinar e falar em relação ao que você está vivendo, tá bem? Isso não é uma coisa de eu acho que, né? E sim, os números me mostram que determinado município, determinado bairro precisa fazer uma intervenção X, tá? Então, é em cima daquilo que realmente o bairro me apresenta, da onde eu estou representando, tá? E aqui no nosso último slide, eu falo um pouquinho sobre a estrutura, para que a gente entenda um pouquinho sobre quem atende o quê, tá? Então, eu tenho o gestor, a comissão de intergestores, o colegiado participativo. Esse colegiado participativo são as pessoas que eu falei para vocês que participam, né? O coletivo, tá? Então, eu tenho aí os três governos. Eu tenho o nacional, estadual e o municipal, tá? Então, no meu governo nacional, eu tenho incluso o Ministério da Saúde, a comissão tripartite, né? Que então, tripartite é aqueles paranauê lá de história, né? De geografia, acho que conselho não, governo estadual, municipal e federal, né? Então, pensando aqui no nacional, eu tenho então a participação do Ministério da Saúde, da Comissão Tripartite, então trabalham os três governos, mais o Conselho Nacional. O Conselho Nacional é a participação de 50% da população, que nós falamos anteriormente. Quando eu falo do governo estadual, então já participa aí as secretarias estaduais e o conselho estadual. Não funciona a comissão tripartite. Então, quando é estado, a saúde é só do estado. Eu não coloco nem município e nem federal. A verba vem do federal, mas a decisão quem toma é o estado, tá? E aí o município, que participa as secretarias municipais, que aí participa a comissão bipartite entre então o governo municipal e o estadual, junto com o conselho municipal, tá bom? Então, quando a gente fala, esse hospital é nacional, por exemplo, tá? Então, quando entra o hospital nacional, o que acontece? Ele é muito mais afetado a nível de perder a verba, porque a verba passa pela comissão tripartite, cada um tira a sua fatia. E quando ele chega no hospital propriamente dito, ele passa pelas comissões. Quando o valor vai chegar, o valor estipulado daquela verba para o hospital vai chegar, ele não chega inteiro. Exemplo, vamos supor que o governo federal tira do caixa de fundo 5 mil para mandar aqui para o Santa Marcelina. E aí ele vai para a comissão tripartite, tá? O governo federal manda para o estadual tira R$ 1.000 e o municipal tira mais R$ 1.000. Chegando no Santa Marcelina, 3 mil, tá? Lá no fundo de caixa, saiu para o Santa Marcelina 5 mil.
porque ninguém tem que pegar essa fatia, só que essa fatia ela acaba sendo pega. Então, aonde acaba chegando, quem sofre com isso? A população, porque acaba não tendo compra de materiais necessários. Então, é onde falta a luva, falta algodão, falta agulha, tem que economizar em determinado setor. Por quê? Porque o dinheiro que saiu do fundo de caixa até chegar no hospital ou no SUS, né? Eu falo Santa Marcelina, mas Santa Marcelina tem pouco do fundo de caixa. Mas você fala, pega o Planalto, né? É um hospital, eu acho que é um hospital estadual, né? Não tenho certeza. Então sempre chega para ele uma fatia a menos. Então, quando o hospital, não estou falando só de hospital, de escola, quando é administrada diretamente do governo federal, quando você vai olhar, é melhor. Então, por exemplo, os municípios, né, eles têm só o bipartite. O que é o bipartite? É o federal e o município. Funciona esses dois. Então, o federal manda direto para o município. Então, você chega lá no posto, muitas vezes, do ABC, do Ferraz, ele tem uma saúde completamente diferente dos postinhos de saúde ou dos hospitais aqui de São Paulo, por exemplo. Tá bem? Então, a aula de hoje realmente nós falaremos sobre até aqui. Enquanto eu vou falando, leiam. Se tiver dúvida, pausem, voltem, me chamem no WhatsApp, tá bom? Porque eu ia dar mais coisas, mas acho que é muita informação. Então, vamos parar por aqui hoje e na nossa próxima aula a gente continua a falar mais um pouquinho sobre SUS, tá bom? Qualquer coisa me chama no WhatsApp.